Mashiach. E quem não cumpre, quem não tem o contato certo com Deus, quem desrespeita os mandamentos de Deus, infelizmente a Torá oferece um outro caminho para ele tomar, que ninguém passa por aquele caminho. Mas com certeza não é o caminho da recompensa e remuneração. Diz o Rebbe do Barditcher para Deus que isso não é fair. Os desejos do nosso mundo são na frente de nossos olhos. O paraíso e o outro departamento, que vamos chamar isso aqui, eu acho que aqui se Brasil chama purgatório, mas eu não estou gostando muito desse nome, vamos chamar isso aqui do outro departamento. O paraíso e o outro departamento encontramos nos livros sagrados, mas a realidade que nós enfrentamos é um mundo cheio de prazeres. Deus é distante. É algo que devemos introduzir na nossa vida. Não é uma realidade fácil para a maioria de nós. Vivemos num mundo onde ter um good time e se sentir bem daquilo que o nosso mundo oferece é uma realidade. A Torá, mitzvot, mandamentos, é algo que aprendemos. Devemos introduzir isso na nossa vida, mas não é fácil. Porque a realidade que nós enxergamos com nossos olhos, que não é aquilo que nós falamos antes, o que a gente enxerga é o nosso mundo. O que nós ouvimos e entendemos é Deus, a Torá, a mitzvot, paraíso, assim diante. Enxergamos, vimos o nosso mundo. Vemos o nosso mundo. Ouvimos e entendemos assuntos espirituais. Diz o Rebbe do Barditcher, se tivesse o contrário, imagine que alguém se acorda de manhã, ele vê o paraíso com seus olhos e o purgatório no outro lado da rua. E ele estuda nos certos livros que há uma oportunidade, há uma possibilidade. Se alguém está querendo aproveitar esse mundo, existe essa possibilidade também, mas não é tão fácil de acesso. Isso precisa viajar para algum lugar. Tem que aprender como. A realidade nossa seria uma realidade espiritual. Alguém ia pecar, alguém ia ter as dificuldades que nós temos. Ou seja, é questões, tudo que nós estudamos é a questão, o que é uma realidade e o que por enquanto é fora da nossa realidade. Por isso o mundo da Siyah é o mundo que nós conhecemos. Vamos chamar esse mundo o mundo de good time, de aproveitar ao máximo o nosso mundo. Existem pessoas em nosso mundo que acreditam em Deus? Com certeza. Por isso, vamos fazer alguma coisa para Deus também. Mas qual que é a realidade nossa? Alguém que mora nesse mundo da Siyah, a vida dele é uma vida totalmente material, salvo que ele pode dar alguns momentos para Deus, colocar tefilim por dia, vamos dar um exemplo. Mas a realidade que ele sente é as suas necessidades, o que ele quer, o que ele gostaria de ter, mas tudo em volta de si mesmo. E, de uma certa forma, uma vida egocêntrica quando se fala referente a Deus. E mais ainda, independente do Deus. Ele não sente a sua dependência em Deus. Isso é alguém que mora no mundo da Siyah. Se nós vamos pegar alguém que mora no mundo da Tzilut, que se chama mundo da emanação, que isso são algumas etapas, temos que subir o mundo da ação espiritual, o mundo de formação, o mundo de criação, o mundo de emanação. Ou seja, vamos subir para aquele mundo que está em cima, abaixo daquela cortina. O mundo onde que existem os sfirot, os atributos da Hashem. Alguém que mora naquele mundo, ele percebe tudo totalmente diferente. As obrigações que ele tem com Deus são óbvias, são indiscutíveis. Mas jamais que ele sente isso como obrigação. Aliás, jamais que ele se sente como alguém que tem uma escolha. Ele é um braço da Hashem em nosso mundo.
que nem encontramos no Zohar, ou talvez em Medrash, que veio o atributo da bondade e falou para Deus: eu não tenho mais emprego nesse mundo. Imagina o seguinte, atributo do Deus, que se chama bondade, veio falar com Deus: eu sou desempregado. Tem alguém que está me substituindo nesse mundo. E quem que esse alguém? Nosso patriarca Abraham. Abraham era um atributo de Deus. Abraham Avinu, nosso patriarca, nem se sentiu que ele está fazendo um ótimo trabalho. Ele estava tão envolvido com a presença de Deus, que a presença de Deus deve permear o nosso mundo, na sua totalidade, que ele era um braço total de Deus, totalmente independente. Dependência total, de tal forma que nem se sente a dependência. Quando alguém sente a sua dependência, significa que ainda está distante. Aqui temos Atzilut de um lado e o Asiyah, o mundo da ação, do outro lado. Ação, independência. Atzilut, total dependência. Entre Atzilut e Asiyah, entre o mundo de emanação e o mundo de ação, chamado Atzilut e Asiyah, existem dois níveis que são Briah e Tzia. Daqui a pouco vamos tentar chegar. Mas o que eu estou querendo mostrar para vocês hoje? A Kabbalah veio para nós oferecer várias formas e maneiras como se ver para si próprio, ver a nossa ligação com Deus. E de fato não é apenas visitar esses lugares. Nós não somos turistas que nós vamos entrar nesses mundos e dar uma olhada depois sair. Nós vamos ficar residentes, permanentes, depois vamos ganhar o passaporte e nós vamos se tornar membros daquele mundo. Seja isso aqui o mundo de Yetzirah, Beriah, ou mundos mais superiores, se nós vamos conseguir, cada vez vamos ganhar uma outra forma de interpretar a nossa existência, um motivo por qual nós fomos criados, a nossa missão e assim diante. Isso vai demorar, porque semana que vem, se Deus quiser, nós vamos começar desde o baixo para cima, porque hoje o que vimos aqui é apenas qual que é o nosso plano. Mas esse plano é demorado. Porque muitos de vocês estão pensando agora: e o que está errado com o nosso mundo? O que esse rabino está querendo? Que a gente vira anjos? O que está errado? Nós vivemos no mundo material. E é isso que Deus está querendo de nós. Viver aqui e fazer uma mitzvah. Obviamente, a Torá não espera de nós apenas atos. Está querendo o nosso coração, está querendo a nossa dedicação, está querendo a nossa meditação que vamos estudar, está querendo a nossa ligação com Deus. Várias vezes na Torá está escrito: Va'avadetem et Hashem, vocês vão servir Deus. O que chama servir? Nossos sentimentos têm que mudar e nossa forma de observar e entender o nosso mundo tem que ser totalmente diferente. E isso é possível somente quando vamos conseguir entender bem este conceito que se chama divindade. A divindade é algo que cada um de nós é capaz de entender e integrar. Agora, já que a pergunta era: quem é Deus? Nós vamos responder a pergunta de uma forma mais verdadeira. Não tem como explicar quem que é Deus. Por quê? Responder a pergunta, nós temos que achar algum característico ou definição para dizer que Deus tem isso ou tem aquilo. Na hora que nós vamos usar característicos, definições e assim diante, nós vamos falar não sobre a essência de Deus, mas sobre a divindade. Por exemplo, se nós vamos falar que Deus é um chacham, que Deus é sábio, nós vamos falar que Ele é bondoso. Já vimos que isso pertence para um mundo específico que se chama o mundo da Atzilut. Mas a essência de Deus não é chacham, não é sábio, não é bondoso. Porque sobre a essência de Deus podemos apenas dizer que Ele existe. Definir e explicar a sua existência é impossível pelo motivo tão simples que Ele não tem definição. E algo que não tem definição não dá como definir. Por isso,
quem é Deus, nós não vamos responder. Mas o que é a divindade, sobre isso vamos trabalhar a vida inteira. Por quê? A divindade é importante para nós, porque isso é algo que nós devemos absorver, integrar e vivenciar de uma certa forma. Isso deve mudar a nossa vida. E vamos falar, como se diz no Yiddish, Tachlis. Todo mundo sabe o que é Tachlis? Douglas do mundo. Ok? Tachlis não é uma palavra da Kabbalah, mas é uma palavra importante. Tachlis é uma forma objetiva, prática. Alguém que está atravessando uma dificuldade na sua vida. Se ele entende aquilo que acabamos de ver durante os últimos 45 minutos, a última hora, ele percebe que a sua forma de ver a sua dificuldade é apenas uma das opções que existe. Se ele é um morador do mundo da Siyah, a sua forma de ver a sua dificuldade é uma interpretação do mundo da Siyah. Mas alguém que é um morador do mundo de Yitzirah, do mundo de formação, ele já está enxergando o assunto de uma forma diferente. Se alguém subiu no nosso elevador e se encontra no mundo da Atzilut, ele tem uma interpretação totalmente diferente. Se alguém vai subir nos mundos infinitos, ele vai perceber que aquilo jamais que é uma desgraça, é a melhor coisa que poderia acontecer na sua vida. Ou seja, a Kabbalah nos oferece várias maneiras como interpretar tudo o que acontece com nós. Devemos lembrar do versículo Ha'olam natan belibo shel adam. Deus deu o mundo no coração da pessoa. Cada um enxerga o que ele quer enxergar. A interpretação sempre é nossa. Mas, como interpretar? Precisamos entender bem dessa forma. A partir da semana que vem, nós vamos começar a subir do elevador, porque hoje foi uma introdução para uma introdução. E nós vamos analisar mundo após o mundo, e vamos ver o que o Kabbalah fala sobre esses mundos. E nós vamos pegar os metáforas do Kabbalah para aproximar esses conceitos para nós. E hoje, só para dar um pequeno início, o mundo da Siyah, na linguagem do Kabbalah, é uma criança que acabou de nascer. Uma criança que acabou de nascer também é muito dependente. Tem muito pouco que essa criança pode fazer, se não vai ser a sua mãe que vai cuidar dessa criança. Mas mesmo assim, é uma entidade independente. O mundo de Yetzirah, o Kabbalah chama isso aqui do Ibur. Como que o feto se encontra durante a gravidez. Aparentemente está tudo lá. Mas faz parte da sua mãe, que nem fala o Talmud. Uber, uma criança, é que nem considerado um halachá, que nem um órgão da sua mãe. Ele ainda faz parte da sua mãe. Ele come aquilo que sua mãe come, ou seja, ele se alimenta através da sua mãe em diante. Isso vai ser um exemplo sobre Yetzirah. Ou seja, dependência total. Asiyah, independência. Yetzirah, dependência. Ninguém discute a dependência de uma criança que não nasceu ainda. Totalmente independente. Briah, na linguagem do Kabbalah, é a hora da concepção. Não aconteceu muita coisa, apesar que hoje sabemos que aconteceu tudo, mas a Kabbalah está vendo isso aqui, iniciou agora. Mas por enquanto não tem muito manifestação daquilo que aconteceu, está muito na forma potencial. Atzilut, ou seja, Briah, é o mundo da criação, é o início de tudo. Atzilut é o mundo da emanação. O que significa emanação? Não tem criação. Emanação para dizer criação? Não. Tudo está totalmente ligado com Deus. E se alguém está querendo se desligar um pouco, de jeito maneira. Ou seja, Atzilut é não, Briah, talvez, início, Yetzirah é sim, mas com dependência, Asiyah, ação é com independência. Eu sei que eu estou dificultando, porque às vezes eu falo somente em hebraico, às vezes eu falo em português, isso não facilita. Por isso, quem está tendo dificuldade, temos essa página. De qualquer maneira, é o seguinte, o que isso significa na nossa realidade?
Alguém que se sente totalmente independente, ele é um elemento do mundo da CIA. Alguém que está totalmente envolvido com Deus, assuntos espirituais, o que acontece no nosso mundo, os desejos em excesso nesse mundo, porque desejos, eu quero deixar esse assunto claro, porque eu falo desejos, as pessoas vão achar aqui que qualquer desejo é proibido. O Maimonides, em um de seus livros chamados 8 capítulos, ele diz que alguém que não tem desejo nenhum, ele é um doente igual de alguém que tem um excesso de desejos. Quando eu falo desejos, eu estou me referindo a alguém que está totalmente envolvido até um good time. Para ele, por que ele foi criado? Para aproveitar esse mundo. Ele não sente uma responsabilidade que tem algo a mais nesse mundo. O mundo é apenas um lugar para aproveitar e sempre cuidar do seu corpo. Cuidar do seu corpo no sentido de dar aquilo que eu vamos chamar corporal, para facilitar o conceito. A CIA são pessoas desse nível baixo, pessoas que são totalmente preocupadas com si, assuntos corporais. A Tzilut vai ser uma pessoa que enxerga tudo de uma forma diferente. Ou vamos dizer, a Tzilut é alguém que diz, o mundo deste que vocês estão me apresentando, não concordo, isso não. Um mundo diferente, um mundo de Deus, um mundo totalmente ligado com Deus. Mas um mundo que está desligado com Deus, que tem várias outras opções, não. Agora, nós vamos precisar parar e identificar cada um destes níveis. Ver o que significa para nós. E quando vamos conseguir fazer isso, significa que temos uma introdução para entrar no Kabbalah. Porque em seguida, nós vamos precisar aplicar aquilo. Não basta só saber que existe essa opção. E como que eu vou aproveitar isso? O que eu tenho que fazer para isso? Aqui vem a etapa número 2. Como que eu posso entrar, não somente saber que existe um mundo elevado, como que eu posso me tornar um morador desse mundo? Isso vamos deixar para as próximas vezes. B'hatzlachá, muito sucesso, e vamos descer o elevador. Shkoyach. É cedo o quê? Eu não tinha relógio, por isso eu não sei. Que horas que é? 9h30. Tá bom. Ótimo. Muito bem. Ninguém vai fazer pergunta. Oh, desculpa. Eu não preciso desse aqui. Então, desculpa que eu saio antes. Mais alguns momentos, se tem alguém que está querendo fazer uma pergunta, bechavod. Tchau. Se ninguém tem pergunta, significa que as almas ouviram.